Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o provável time que vai a campo, né, domingo contra o Grêmio. Infelizmente não estaremos lá no São Januário. E também Cuiabano, que tem o time que revelou sua maior vítima. E também vamos falar sobre Carlos Germano, um dos goleiros, um dos maiores goleiros da história do Vasco. Concordando com o Renato Gaúcho que o goleiro não deve ser capitão da equipe. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E domingo, infelizmente, não estaremos lá. Olha aí. É um problema na CBF. Olha, infelizmente a Sérgio não faz nada pelos seus filiados. Que a gente tendo credenciamento deles, né, tendo obrigatoriedade de ter a carteira deles para poder trabalhar, a gente ainda assim não consegue trabalhar, que a CBF simplesmente reprova o nosso credenciamento. A gente vai trabalhar do jeito que dá, a bola vai rolar. E como vai rolar? Eu ia falar no Maracanã, em São Januário, Vasco e Grêmio. Oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido pela TV aberta. A TV Globo vai transmitir o jogo. Ainda não sei se a GE TV vai transmitir. A GE TV tem ido mais para o lado do time de São Paulo, né? Porque a maioria é de lá mesmo. O Jorge Igor é cientista. A ótima Luana Maluf é palmeirense. Eu não sei o que o Bruno Formiga é até hoje, mas é certo falar que ele é de Neymar Futebol Clube. Então, assim, o pessoal da GE TV é mais ligado a São Paulo, então eles transmitem mais o jogo São Paulo. Eu achei que eles iam transmitir o clássico, Vasco Fluminense, que é o clássico da rodada, e eles acabaram transmitindo o jogo do Santos, né? Que o Santos perdeu para o Internacional. Então, pelo menos a TV aberta vai passar o jogo contra o Grêmio. Inclusive vai passar na Premier também. Bom, e o jogo da Record, se não me engano, foi Reino do Mal, lá da Gávea, e Corinthians, se não me engano, é um jogo também da Cazé TV. Ainda não sei qual é o jogo da Amazon Prime. Bom, mas para esse jogo o técnico Renato Gaúcho não tem nenhum grande desfalque, né? E com isso deve ser o mesmo time que venceu de virada o Fluminense por 3-2 na última quarta-feira. A única dúvida é no meio-campo entre o Moura e o Barros. Mas o resto é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, ou o Mita, Robert Renan, Alan Savina e Cuiabano, Thiago Mendes, Gomora ou Barros, Nuno Moreira, Andrés Gomes e DVD. Deverão ser esses 11 que iniciarão jogando domingo lá em São Januário. Bom, e o Cuiabano, que é um time que... O Grêmio é um time que revelou o Cuiabano. Depois que ele saiu lá do Arena do Grêmio, né, saiu de Porto Alegre, o Grêmio tem sido a maior vítima dele. Ele fez 3 gols, né, em cima do Grêmio, inclusive ano passado pelo Botafogo, ele fez gol no Grêmio também. Então, assim, é um time que ele deve ter carinho por ter sido um clube que ele abriu as portas para ele, mas também ele tem boas memórias de enfrentar e deixar sua marca. Espero que, inclusive, domingo ele
deixa a sua marca lá contra o Grêmio, já deixou com a camisa do Vasco, né? Contra o Palmeiras, fez o gol de virada contra o Palmeiras. Agora vamos ver se ele vai fazer também, tem essa lei do ex contra o Grêmio. Bom, e o basquete que está no sufoco, né? Está brigando contra o rebaixamento, precisa mais que nada, né? Precisa mais e mais da torcida do Vasco. O Vasco para 6 jogos seguidos no Rio de Janeiro. E para começar, mais a torcida precisa mais do que nunca do seu torcedor. E para esses 6 jogos seguidos no Rio de Janeiro, e sábado vai à quadra de São Januário enfrentar Pinheiros. Espero que a torcida compareça em massa. Bom, foi um erro grosseiro da diretoria ter ressentido, brigado com um antigo investidor e eles simplesmente, sem um investidor novo, não conseguiu fazer um time competitivo. Está aí sendo saco de pancada na NBB. Mas esperamos que o Vasco se salve do rebaixamento, né, nesse ano, lá na NBB. Com o investimento do Pedro Ortega, o Vasco chegou 2 vezes seguidas nas quartas de final da NBB. Agora sem um investimento, sem um novo investidor. Difícil, né? Mas esperamos aí uma vitória que o Vasco consiga dar uma arrancada no nosso basquete Brasil, se salve do rebaixamento. Então, e para concluir, Carlos Armando fez um vídeo no seu story no Instagram, concordando com o Renato Gaúcho, que logo nos primeiros jogos, foi na apresentação e no primeiro jogo contra o Palmeiras, sobre capitão do time, que com o Bruno Lazzaroni, desde quando assim, o Vaete e o Felipe Coutinho saíram, o Léo Jardim estava como capitão, e o Renato falou que o Léo vai continuar sendo um dos líderes do grupo, mas apesar de ele ser líder do grupo, ele é contra um goleiro ser capitão do time, tendo que sair do gol para discutir com o árbitro. E um dos maiores ídolos da história do Vasco, um dos maiores goleiros da história do Vasco, junto com o que leva o nome do nosso centro de treinamento, Moacir Barbosa, o Acácio. O Carlos Germano é um dos grandes goleiros da história do Vasco. Ele concordou com o técnico vascaíno. Na semana passada, jogo em São Januário, Vasco e Palmeiras, virada do meu Vascão por 2-1 em cima do Palmeiras. A gente percebeu uma coisa, que o nosso capitão não foi o Léo Jardim, nosso goleiro Léo Jardim. Mas durante a semana, em algumas entrevistas, em algumas matérias, a gente já percebia que isso não iria acontecer. E o Léo Jardim, nosso goleiro vascaíno, tem totais condições de ser o capitão da nossa equipe. Até porque tem tempo de casa, é ídolo da torcida vascaína, e em algum momento ele vai voltar a ser o nosso capitão também. E durante as entrevistas, o Renato Gaúcho foi muito firme em relação ao que ele diz, não gostar muito de que o seu goleiro seja capitão da sua equipe. Ele deu uma explicação que eu concordo plenamente com o Renato Gaúcho, até porque já vivi isso também, dentro do próprio Vasco da Gama. Goleiro meu não pode ser capitão. Por inúmeros motivos. Principalmente, o goleiro não pode sair toda hora da área. Tudo que acontece durante o campo não dá para o goleiro sair toda hora. Daqui a pouco toma um cartão amarelo, daqui a pouco o adversário bate rápido a falta, daqui a pouco eu tô tomando gol. Então o goleiro não pode sair toda hora da área. Respeito, falei pro Léo, ele vai continuar sendo um dos líderes, sem dúvida alguma. Agora, meu capitão tem que estar presente fora da área, no meio dos 10. E eu concordo com isso também. Eu já vivi isso. Vivi nos momentos áureos do Vasco da Gama, em que quando chegava algum outro treinador para dirigir a nossa equipe do Vasco da Gama,
Gama, eles tinham opção em alguns momentos de me colocar como capitão da equipe, né? E a gente chegava sempre nessa conversa, que o próprio Renato Gaúcho explicou para vocês aí. Sentava com o treinador de goleiro na época, o Jair Bragança, e com o treinador da equipe atual, do Vasco da Gama, e a gente chegava a esse acordo, que realmente, e nessa posição que o Renato colocou aí, que o goleiro fica muito distante das ações do clube, né? Então a gente sempre abria mão de ser o capitão da equipe, embora me sentisse um deles também dentro do campo, como o Léo Jardim sente, porque eles representam demais o nosso Vasco da Gama, e a gente abria mão da faixa de capitão para um jogador que pudesse estar muito mais próximo das jogadas e cobrar mais perto os lances da nossa equipe, né? Galera, agora sim, então vamos nessa, até amanhã com o Desperta Vascaíno e uma boa noite com o resumo do sábado do Vasco, começando aí o pré-jogo Vasco e Grêmio. Até mais. É isso, galera, até o nosso Desperta Vascaíno e o boa noite com o pré-jogo Vasco e Grêmio. Até lá.